Muito boa tarde, junte-se a nós para mais um programa consultório aqui no Porto Canal. Hoje arrancamos mais tarde, mas já sabe que até bem perto das 15h30 vamos aqui em direto falar de saúde e bem-estar. Mais de 1 milhão de portugueses sofre de problemas da tiroide, por isso é muito provável que faça parte destes números ou também se identifique com a informação que hoje vamos aqui partilhar sobre as doenças da tiroide, os sintomas e, claro, também o tratamento. Vai estar connosco daqui a pouquinho o doutor João Sérgio Neves, médico endocrinologista, que depois estará também disponível para ouvir a sua questão relacionada com doenças da tiroide, mas também a especialidade endocrinologia. Para isso deve marcar o número de telefone 22-508-3297 para se inscrever. Pode ligar a partir deste momento, garantir então a sua inscrição e depois participação em direto, ou também partilhar o seu caso, a sua história e ainda fazer a sua questão por escrito e enviar para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Seguimos juntos neste consultório. Está no ar mais um programa aqui no Porto Canal dedicado à sua saúde e bem-estar. Seja muito bem-vindo a mais um programa consultório. Hoje, terça-feira, cumprimos aqui a nossa missão, aumentar a nossa literacia em saúde, com foco aqui na especialidade endocrinologia. Portanto, se tem dúvidas, pode já ir à boleia do nosso número de telefone e marcar o 22-508-3297 para se inscrever e, claro, participar em direto. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Na reta final do consultório, bem perto das 15h30, vamos saber, como é costume, de segunda a sexta-feira, quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui, com a ajuda da Catarina Amorim. Para já, vamos falar de doenças da tiroide e por isso é nosso convidado o Dr. João Sérgio Neves, médico endocrinologista, a quem agradeço ser doutor. Muito obrigada por estar aqui connosco mais uma vez no consultório. De facto, este é um número muito significativo. Mais de 1 milhão de portugueses sofrem de problemas da tiroide. É muito provável que quem nos esteja a acompanhar lá em casa se identifique, não é, com alguma alteração da função da tiroide que aqui vamos, portanto, abordar. Começamos por explicar precisamente qual é a função da tiroide, a sua importância. Claro. Muito boa tarde. Cumprimentar também todos que estão em casa, agradecer mais uma vez o convite. Obrigada. Começando por explicar o que é a glândula tiroideia ou a tiroide. A tiroide é uma glândula que se encontra na região do pescoço, na região inferior do pescoço, e que produz várias hormonas que são enviadas para a circulação, portanto para o sangue, e que vão chegar aos restantes tecidos e vão alterar a forma como o organismo funciona. E o mais interessante das hormonas tiroideias é que elas vão alterar a forma de funcionamento de praticamente todos os órgãos que nós temos no nosso organismo. Claro. E, portanto, realmente, quando nós pensamos nos sintomas que podem aparecer relacionados com as doenças da tiroide, eles são múltiplos, porque tanto pode ser porque as hormonas tiroideias estão, se tiverem em excesso, por exemplo, a acelerar o coração e a pessoa pode sentir o coração a bater mais rápido, ou pode ser porque se faltarem as hormonas tiroideias, isto vai ser importante para o metabolismo e pode haver uma dificuldade em manter o peso e as pessoas podem desenvolver excesso de peso ou mesmo obesidade. E, portanto, realmente os sintomas são muito diferentes e as hormonas tiroideias têm muitas funções e são vitais, são essenciais à vida. E como nos vai explicar, o diagnóstico é muito fácil de fazer, mas, de facto, por esses sintomas serem tão específicos, pode levar a pessoa a ficar preocupada, não é? Nomeadamente com o coração a bater de forma mais acelerada, a pessoa pode achar que tem um problema cardíaco, não é? E o problema é da tiroide. Sim, essa é uma realidade. Muitas das pessoas que descobrem que têm problemas da tiroide, o sintoma inicial nada teve a ver nem com a região do pescoço, nem as pessoas imaginaram imediatamente que estava relacionado com a tiroide, mas foi, por exemplo, um sintoma de origem cardíaca, ou um sintoma, como já falamos aqui, da parte metabólica relacionada com o peso, claro. Ou, por exemplo, outro dos sintomas que a tiroide pode influenciar é a nossa percepção térmica, ou seja, as pessoas quando têm a tiroide lenta, aquilo que nós chamamos de hipotiroidismo, muitas vezes têm uma intolerância ao frio, não se dão bem com sítios muito frios, e quando têm hipertiroidismo, como isto acelera o metabolismo e gera-se mais calor no organismo, podemos ter exatamente o contrário. Portanto, a pessoa que nunca está bem, sente sempre que está muito calor, esse pode ser um dos sintomas que também pode surgir. Portanto, às vezes estamos a falar de sintomas que são muito distintos e algumas das pessoas recorreram a médicos por outros motivos, ou por problemas que eles achavam que eram cardíacos, ou por problemas da parte gastrointestinal. E o mais importante e a mensagem positiva a passar, por assim dizer,
é que identificados os problemas da tiroide, na maior parte das situações em que existe um excesso de hormonas tiroideias ou uma falta de hormonas tiroideias, nós conseguimos corrigir e conseguimos reverter estes sintomas e, portanto, conseguimos normalizar a qualidade de vida. De forma também muito simples, não é? Já lá vamos ao tratamento. Exatamente. Esses sintomas podem se prolongar durante muito tempo, meses, anos, até a pessoa tentar encontrar uma solução e aliviar, de facto, alguns destes sintomas. Sem dúvida, é muito variável. Algumas pessoas estão mais atentas à sua saúde, desenvolvem alguns destes sintomas e procuram logo cuidados médicos. Cada vez mais, isto nós sabemos, temos dados científicos muito robustos a demonstrar-nos isto, que cada vez mais identificamos as doenças da tiroide numa fase mais precoce, ou seja, muitas das pessoas hoje em que nós detectamos as doenças da tiroide têm alterações só ligeiras e algumas delas nem têm sintomas, foi porque fizeram uma avaliação e acabaram por detectar que estas alterações a nível da tiroide, portanto às vezes são alterações tão ligeiras que a pessoa nem se apercebe a nível de sintomas, enquanto que outras pessoas que, por exemplo, têm menos seguimento médico, estão menos atentos aos sintomas do seu organismo, podem já ter algumas manifestações há meses ou anos, e se realmente não se identificar que é da tiroide e se não se tratar, a pessoa pode ter os sintomas durante muitos anos até. Também existe mais sensibilidade dos médicos de família, que são aquela primeira comunicação, porta de entrada, não é? Que as pessoas se queixam e, portanto, em mandar fazer a análise devida para tentar encontrar um diagnóstico. Felizmente sim, e cada vez mais os médicos de família têm um papel relevante na identificação de múltiplas doenças e na área da tiroide isso é inequívoco. E, portanto, os médicos de família têm aqui um papel muito importante, até por muitas destas manifestações a nível de sintomas serem tão variadas, é muito comum que o primeiro local onde as pessoas recorrem é ao seu próprio médico de família, o que é até o desejável, e que se identificar um problema da tiroide, que se possa começar então a tratar e que se possa resolver o problema o mais precocemente possível. Mas isso também pode significar que este 1 milhão de portugueses que sofrem de problemas da tiroide está um bocadinho abaixo daquilo que será a realidade. Quando nós falamos de 1 milhão de portugueses que sofrem de doenças da tiroide, estamos já a estimar as pessoas que têm o diagnóstico estabelecido e as pessoas que têm o diagnóstico não estabelecido. E, portanto, nós sabemos que realmente os problemas da tiroide são muito comuns e se nós, dependendo da forma o que é que nós classificamos como doenças da tiroide, o número poderá ainda ser muito maior. Por exemplo, quando nós pensamos nos nódulos da tiroide, a partir dos 40 a 50 anos, particularmente no sexo feminino, nas mulheres, sabemos que 4 a 5 em cada 10 mulheres, portanto quase metade das mulheres podem ter um nódulo da tiroide, mas muitos deles não são clinicamente relevantes, portanto são de muito pequena dimensão, não têm um impacto a nível de qualquer risco para a saúde e, portanto, nem sequer é essencial identificá-los, por assim dizer. Ou seja, nós, se por um lado, se detectarmos uma alteração no funcionamento da tiroide, a tiroide está muito acelerada ou está muito lenta e a pessoa tem sintomas, é muito importante tratar, sabemos que quando pensamos nos nódulos da tiroide, vamos ter situações muito distintas. Há pessoas que têm nódulos muito grandes e até com risco de poderem ser um cancro da tiroide. Isto não só dependendo do tamanho, mas esse é um dos riscos associados aos nódulos da tiroide, e que às vezes as pessoas identificam olhando para o próprio pescoço, ou um familiar, ou um amigo é que faz esta identificação. E temos outras pessoas no outro extremo que têm nódulos muito pequenos, às vezes de poucos milímetros, e que até vão fazer um exame com uma ecografia não relacionada, por exemplo, para ver os vasos a nível da região do pescoço, e é nesse contexto que se detecta este nódulo da tiroide, e a probabilidade disto vir a dar problemas provavelmente é muito baixa. E, portanto, por exemplo, não é necessário que todas as pessoas façam um rastreio por rotina com a ecografia da tiroide. Se o médico de família, na avaliação da palpação, identificar um nódulo da tiroide, ou o médico endocrinologista identificar um nódulo da tiroide, houver uma suspeita de uma doença tiroideia, a ecografia da tiroide é muito importante. Mas se nós realmente pegássemos em toda a população e fizéssemos ecografias da tiroide, íamos encontrar muitos nódulos muito pequenos que nem sequer eram relevantes. Portanto, quando nós chegamos a estes números, por exemplo, de 1 milhão de portugueses, depende muito da perspectiva como estamos a ver. E se realmente nós até fôssemos ver as situações mais ligeiras e algumas que até não têm aquilo que nós chamamos de relevância clínica, portanto não têm risco para a pessoa, o número poderia ainda ser muito maior. E, portanto, realmente as alterações da tiroide são muito, muito frequentes. Imagino que essa seja uma pergunta muito frequente. Sr. Doutor, eu tenho nódulos na tiroide, isto pode evoluir para cancro da tiroide, não é? Claro. Deve ser uma dúvida muito frequente. Essa é uma das perguntas, não só é uma dúvida muito frequente, como é uma das perguntas mais importantes. Claro. Ou seja, quando nós temos uma pessoa que tem nódulos na tiroide, temos que fazer 2 perguntas essenciais. A primeira é essa. Algum destes nódulos corre o risco de ser um cancro da tiroide? Certo. A segunda pergunta é, estes nódulos surgem associados a uma alteração da função da tiroide, as tais situações do hiper ou do hipotiroidismo, ou a tiroide está a funcionar normalmente apesar de estarem presentes os nódulos. Na maior parte das situações em que há nódulos da tiroide, a tiroide está a funcionar normalmente. Como é que nós podemos saber se aquele nódulo tiroideu pode ou não ser maligno? O primeiro passo é sempre a história clínica
que o doente tem. Ou seja, se há na família, por exemplo, casos de cancro da tiroide, a probabilidade individual de ter um cancro da tiroide para aquela pessoa vai ser um pouco maior. Portanto, isso é algo que nós devemos ter em consideração. Se há exposição à radiação, por exemplo, foi necessário fazer radioterapia por algum problema associado, o risco também vai aumentar e também temos de ter isso em consideração. E depois é muito importante as características na ecografia, ou seja, o tamanho do nódulo, as características se ele tem maior ou menor ecogenicidade, tem a ver com o aspecto que tem na imagem, se ele é regular ou se não é. Portanto, tudo isso depois tem que ser avaliado e nós sabemos que se o risco for muito baixo, é só para vigiar com a ecografia e, em alguns casos, até pode não ser necessário voltar a repetir a ecografia. Se o risco for elevado, temos que fazer uma biópsia da tiroide para avaliar aquele nódulo e para dizermos, então, se este é um nódulo benigno ou se é um nódulo maligno e para poder a pessoa ter o seguimento de acordo. E se for um nódulo benigno, precisa apenas de manter vigilância. Se for um nódulo maligno, para quase todas as situações, é preciso fazer uma cirurgia tiroideia e pode ser necessário uma série de tratamentos adicionais. Claro. Portanto, também no caso dos nódulos na tiroide, é mais frequente nas mulheres do que nos homens, não é? Mais frequente nas mulheres do que nos nos homens, é verdade. Como se apresenta no hipotiroidismo e no hipertiroidismo. Exatamente. Vamos conhecer já de seguida. Então, qual é a diferença entre hipotiroidismo e hipertiroidismo, Sr. Doutor? Quer um, quer outro, são alterações da função da tiroide. Mas como o próprio nome indica, estamos a falar dos extremos opostos. Quando falamos do hipertiroidismo, quer dizer que temos uma função tiroideia em excesso, ou seja, as hormonas tiroideias estão em quantidade excessiva e estão a estimular o organismo a mais. Que sintomas é que podem surgir quando falamos de hipertiroidismo? Um dos exemplos que eu já dei. A pessoa pode sentir, por exemplo, o coração a bater mais rápido. Ou seja, começa a sentir, no dia-a-dia nós não sentimos o coração a bater, se de repente ou o coração está a bater com mais força e nós conseguimos percepcionar no dia-a-dia, ou está a bater mais rápido, é algo que tem que ser avaliado e que muitas vezes está relacionado com um problema cardíaco, outras vezes está relacionado, por exemplo, com um problema que não é primariamente cardíaco, como um problema da tiroide. Outro dos sintomas típicos do hipertiroidismo é a perda de peso. Porque as pessoas, quando têm hipertiroidismo, como as hormonas tiroideias vão acelerar o metabolismo, a pessoa vai perder peso. Apesar de, na maior parte dos casos de hipertiroidismo, a pessoa ter um aumento do apetite, um aumento da fome, porque isto tem a ver com o organismo, como está a perder peso, para compensar, e como as hormonas tiroideias também aumentam o apetite, muitas vezes as pessoas com hipertiroidismo estão com mais fome, estão a comer mais e mesmo assim estão a perder peso. Já é logo um sinal de alarme, não é? Já é um sinal de alarme. Outra das manifestações que pode acontecer são os tremores. As hormonas tiroideias vão ativar o nosso sistema de reação a ameaças externas, aquilo que é o sistema nervoso simpático, que produz, por exemplo, a adrenalina, e quando está estimulado em excesso, um dos sintomas que a pessoa pode ter são os tremores, a ansiedade e às vezes as pessoas têm dificuldade em dormir. Portanto, isto são sintomas que podem aparecer nas situações de hipertiroidismo. Pode também haver alterações a nível do trânsito intestinal e, portanto, a pessoa passar a ter um trânsito intestinal mais frequente, ou seja, ter mais dejeções por dia. Não tem que ser necessariamente diarreia, mas acabar por ter um trânsito intestinal mais frequente pode também ser uma das manifestações. E, dependendo da causa do hipertiroidismo, pode ainda haver outras manifestações que não são diretamente do hipertiroidismo, mas da causa. Ou seja, nós temos várias causas. Uma das causas mais frequentes é a doença de Graves, que é uma doença autoimune, que há anticorpos que ativam a tiroide, e esses mesmos anticorpos podem atingir outros locais, particularmente a parte ocular, ou seja, pode haver alterações a nível dos olhos, em que a pessoa fica com os olhos mais salientes, com os olhos mais saídos. Exatamente, como os olhos estivessem mais cheios, e podem mesmo estar. E essa pode ser uma das manifestações da doença de Graves, que é uma das causas de hipertiroidismo. Mas isso quer dizer que já evoluiu a doença ou pode-se apresentar também como um dos sintomas? Pode-se apresentar como um dos sintomas mais precoces, ou seja, quando a causa é esta doença de Graves, algumas das pessoas, para além de terem todos os sintomas do hipertiroidismo, vão também ter as alterações a nível ocular e, portanto, às vezes, a detecção é até por estas alterações oculares, em que realmente ou a pessoa nota, ou o médico a avaliar percepciona que há alguma coisa diferente a nível ocular e vai procurar se a causa pode estar, então, num problema da tiroide. E, portanto, isto seria, assim, o que estaremos à espera no hipertiroidismo. E quanto ao hipotiroidismo, é o contrário? Exatamente o contrário, ou seja, muitas destas manifestações funcionam exatamente o oposto, ou seja, se quando falamos do hipertiroidismo dizemos que as pessoas habitualmente estão a perder peso e têm mais apetite, no hipotiroidismo é exatamente o oposto. Muitas vezes as pessoas até estão a comer menos, têm menos apetite, mas estão a ganhar peso, porque o metabolismo é mais lento, dizendo assim de forma simples, e, portanto, o organismo gasta menos a energia que tem e acaba por acumular, e a pessoa acaba por ganhar peso. No que toca ao impacto que vai ter a nível da atenção e da estimulação, eu dizia há pouco que no hipertiroidismo as pessoas podem estar mais ansiosas, ter os tremores, que é um bocadinho o contrário. A pessoa está menos ativa, está mais cansada,
está sempre cansada. Muitas vezes o hipotiroidismo é detectado neste contexto, a pessoa tem muito cansaço, é nessa avaliação que se detecta. A nível intestinal também temos exatamente o oposto, a pessoa pode passar a ter menos dejeções e passar a estar obstipada e, portanto, pode ser essa uma das preocupações importantes. E há também muitas manifestações a nível da pele, das unhas e do cabelo, ou seja, a pele começa a ficar uma pele que é uma pele mais espessa e menos hidratada, começa a ter as unhas mais quebradiças e o cabelo também quebradiço. Quando falamos de mulheres em idade fértil, também pode levar a alterações do ciclo menstrual. Isto é verdade quer para o quer para o hipotiroidismo. Portanto, vai interferir aqui com os ciclos menstruais e às vezes é também nesse contexto que se consegue detectar quer o quer o hipertiroidismo. Isto são só alguns exemplos de manifestações, porque realmente as manifestações são muito variadas. Estas estão entre as mais comuns, mas às vezes são dentro das manifestações menos comuns que as pessoas são detectadas e, portanto, o que se costuma dizer é que se há realmente uma alteração para a qual nós não temos uma explicação, muitas vezes é importante avaliar a função tiroideia porque pode interferir com múltiplos órgãos. Portanto, perante esses sintomas, a pessoa dirige-se então ao seu médico de família, pede a análise e de forma muito simples, uma análise ao sangue, que nem sequer tem de ser feita em jejum, exatamente. Não é? Consegue descobrir se tem hiper ou hipotiroidismo. Pergunto eu, para tentar confirmar o número de portugueses que sofrem doenças da tiroide, não fazia sentido, de facto, rastrear todas as pessoas, pelo menos uma vez por ano, não sei, e pedir-lhes que façam a análise, ou não faz sentido? Provavelmente não é necessário. Numa pessoa que se sinta bem, que não tenha nenhum sintoma, que no seu dia-a-dia não tenha qualquer impedimento à sua qualidade de vida, que não tenha outros problemas de saúde, não há necessidade de nós, de forma sistemática, estarmos todos os anos às pessoas a fazer estas avaliações da função tiroideia, por uma questão que provavelmente a relação entre a necessidade da pessoa colher análises para este fim anualmente e de termos mais um custo associado a esta análise e se não houver realmente uma probabilidade mínima da pessoa ter um problema da tiroide, provavelmente não se justifica. Podemos pôr ao contrário. Se a pessoa tem algum destes sintomas, aí sim, é muito importante recorrer ao seu médico de família e ver se realmente pode haver, particularmente quando se juntam vários destes sintomas e começamos a ter um quadro que é sugestivo de haver uma alteração da função tiroideia, aí sim é muito importante avaliar e devemos ser o mais... temos de estar mais atentos aos sintomas e devemos ser mais interventivos no diagnóstico, mas provavelmente fazer por rotina não vai acrescentar aqui grande valor e não é algo que portanto, por rotina... não pode ser equiparada à diabetes ou ao colesterol ou à hipertensão, neste caso. Exatamente, ou seja, quando nós falamos de diabetes, por exemplo, quando falamos de diabetes, de hipertensão ou da dislipidemia, do colesterol, nós sabemos que qualquer uma destas doenças pode passar vários anos numa fase já avançada e até grave sem ter qualquer sintoma. E se nós atrasarmos o diagnóstico, sabemos que o que pode acontecer àquela pessoa relacionada vamos dar o exemplo da diabetes, focando na diabetes. Sim. Se nós não rastrearmos a diabetes, a pessoa pode não ter nenhum sintoma e quando descobrimos que já tem diabetes, pode já ter doenças oculares, doenças renais, até pode ser detectada no contexto de uma infecção do pé e por isso é essencial nós anteciparmos e detectarmos mais cedo e daí a importância do rastreio. Quando nós nos focamos nos problemas da tiroide, se realmente nós temos uma pessoa que se sente bem, que não tem outras doenças onde seja importante avaliar, e podemos já voltar aqui um bocadinho, porque há exemplos onde é ao contrário, nós temos de estar mais atentos. Uma pessoa que não tem outras doenças onde as hormonas tiroideias possam influenciar. Se esta pessoa vier a desenvolver um problema da tiroide, provavelmente nós vamos conseguir identificá-lo pelos sintomas. E no momento em que a pessoa tem os sintomas, é a altura certa para nós fazermos esta pesquisa, porque realmente aí conseguimos dizer se realmente aqueles sintomas estão relacionados com o problema da tiroide ou não. Mas nós agora podemos pensar que há algumas situações em que realmente é importante avaliar por rotina. Por exemplo, em pessoas que tenham doenças cardíacas, vamos imaginar insuficiência cardíaca ou doenças relacionadas com as artérias coronárias, como a angina de peito, como nós sabemos que as hormonas tiroideias vão influenciar a função do coração, mesmo que haja alterações ligeiras, nós queremos detectá-las precocemente. E, portanto, aí nós queremos que estes doentes tenham uma avaliação mais frequente para saber se têm ou não problemas da tiroide. Outra das situações onde é muito importante é em mulheres que tenham algum fator de risco para poder ter problemas da tiroide que queiram engravidar. A gravidez é um momento crítico para termos uma função tiroideia otimizada. Durante a gravidez, as hormonas tiroideias servem não só para a mãe, como também para o embrião e para o feto durante muitas semanas. Ou seja, a tiroide para estar funcional no feto vai demorar muitas semanas, quer dizer que há ali um período-chave em que para o desenvolvimento do embrião é importante ter as hormonas tiroideias de forma bem controlada e garantir... É um risco grande, não é? Para o desenvolvimento do bebê se não estiverem a funcionar. E, portanto, nós temos que garantir que as mulheres, durante a gravidez, tenham uma função tiroideia adequada. E, por isso, qualquer mulher que tenha alguma doença autoimune, porque nós sabemos que muitas das doenças da tiroide são autoimunes e, portanto, pode haver aqui uma relação ou uma associação, que tenha excesso de peso ou obesidade,
ou que tenha mais de 30 anos, porque sabemos que a partir desta idade é mais provável numa mulher, na altura em que vai engravidar, já ter um problema da saúde, e antes dos 30 anos é pouco provável, deve ser avaliada a função tiroideia antes de engravidar, se houver um planeamento prévio, ou no momento em que se detecta que a mulher está grávida, para poder saber se há ou não uma alteração da tiroide. Portanto, este é um exemplo claro onde, como nós sabemos que há aqui um período crítico em que nós queremos detectar o mais cedo precoce, o raciocínio é ao contrário, e assim nós queremos mesmo detectar o mais cedo possível e não queremos deixar passar em claro um problema da tiroide neste contexto. Ora, diagnóstico em mãos, qual é o tratamento, Sr. Doutor, para cada caso? Muito bem, vamos começar pelo hipotiroidismo. O hipo é mais comum, é a alteração mais comum e na maior parte dos casos de hipotiroidismo nós vamos tratar com a levotiroxina. O que é isto de levotiroxina? Levotiroxina é exatamente a mesma hormona que a tiroide produz em maior quantidade, que para as pessoas que estão mais por dentro do tema, ou que nós também podemos falar aqui um bocadinho, a glândula tiroideia produz duas hormonas, chamadas a T4 e a T3, sendo que o próprio organismo depois consegue converter esta T4 em T3, e o que nós damos quando as pessoas têm hipotiroidismo é exatamente igual a esta T4. Nós chamamos de levotiroxina, mas o organismo utiliza da mesma forma que as hormonas tiroideias. Qual é o interesse disto? É porque realmente, quando nós temos uma pessoa que tem falta de hormonas tiroideias, nós vamos simplesmente suplementar e vamos repor. E conseguindo ajustar aos níveis que a pessoa necessita e normalizando a função da tiroide, sabemos que estes sintomas, na maior parte dos casos, vão desaparecer. Porquê é que eu digo na maior parte dos casos? Porque às vezes as pessoas que têm problemas da tiroide podem ter também outros motivos para estes problemas. Claro. Vamos imaginar alguém que se sente cansada e que nesse contexto vai fazer um estudo da função tiroideia e que até se descobre que tem um problema, que tem um hipotiroidismo, que até pode ser ligeiro. Nós corrigimos este hipotiroidismo, a pessoa pode se sentir um pouco melhor, mas continua cansada. Pode haver outro problema e é importante não só pensar, bem, detectamos um problema da tiroide, conseguimos normalizar a função tiroideia e neste momento é essencial ver, há mais alguma coisa por trás que possa estar a contribuir para este cansaço, seja a nível cardíaco, seja a nível pulmonar, neurológico, seja até o stress laboral ou da vida pessoal, o descanso, sabemos que são também muito importantes. Portanto, há aqui muitos fatores que nós não nos podemos esquecer e às vezes nós também atribuímos mais culpas à tiroide que ela às vezes tem, porque a verdade é que quando há algum problema nós vamos ver se há alterações da tiroide e havendo essas alterações corrigimos, porque pode haver outras coisas ao mesmo tempo. E, portanto, no hipotiroidismo é que o Alexandre estava a dizer, e bem, é relativamente simples. E é preciso aqui sempre salientar que é relativamente simples, porque é preciso ajustar a dose, é preciso monitorizar, é muito importante que as pessoas que estão a fazer tratamento com as hormonas tiroideias, com a levotiroxina, que façam análises com regularidade, idealmente a cada 6, 12 meses, quando estão controladas, e mais frequentemente, se não estiverem controladas, têm que fazer análises para garantir que a função tiroideia continua controlada, mas desde que isto se faça, conseguimos restabelecer a qualidade de vida às pessoas com problemas da tiroide. Quando passamos para o oposto, torna-se um bocadinho mais complexo. Ou seja, no hipertiroidismo nós precisamos de reduzir os níveis das hormonas tiroideias que a tiroide está a produzir a mais. E temos 3 estratégias essenciais que têm que ser muito individualizadas, temos que ver caso a caso. Existem uma classe de medicamentos chamado antitiroideus, ok? Os antitiroideus são utilizados para fazer com que a tiroide produza menos hormonas tiroideias e são muitas vezes a primeira linha. Em doentes em que nós começamos os antitiroideus, muitas vezes conseguimos normalizar os níveis das hormonas tiroideias, mas em algumas pessoas não são um tratamento ideal para a vida. Há risco de alguns efeitos adversos, nem sempre é fácil manter a função normalizada com a sua utilização dependendo da causa e, portanto, às vezes é só um tratamento inicial para ajudar a pessoa a controlar os sintomas e a manter as hormonas tiroideias normalizadas e depois pode ser necessário um tratamento definitivo. Quando falamos de tratamento definitivo, também temos 2 opções. A primeira e a mais óbvia é uma cirurgia da tiroide. Se nós removermos a tiroide, deixa de haver hipertiroidismo, que é a origem da produção das hormonas tiroideias. Mas aí, sempre que retirarmos a glândula tiroideia, e muitas vezes é um procedimento que é necessário, depois vamos ter que suplementar novamente com a levotiroxina. Ou seja, passamos de uma situação de hipertiroidismo para uma situação de hipotiroidismo pós-cirúrgico. Retiramos a glândula tiroideia e às vezes é mesmo este tratamento necessário e temos que suplementar com a levotiroxina, como nas outras pessoas que têm outros motivos do hipotiroidismo. Para além dos antitiroideus e da cirurgia, temos ainda a opção do iodo radioativo, ou seja, o iodo é uma molécula que é essencial para a função da tiroide. A tiroide é o local do organismo que mais capta este iodo e, portanto, se nós utilizarmos o iodo acoplado a uma substância com esta capacidade de radioatividade, onde ele se vai acumular, vai acabar por destruir a tiroide ou inativar a tiroide, fazendo com que os locais da tiroide que estão a funcionar a mais deixem de funcionar em excesso. E, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem um nódulo que funciona a mais e a restante tiroide funciona adequadamente. Às vezes conseguimos, com o iodo radioativo, fazer com que esse iodo radioativo acabe por inibir ou desativar ou destruir, como nós quisermos chamar,
a função excessiva deste nódulo tiroideu e a restante tiroide continua a funcionar normalmente após este procedimento. E, portanto, em algumas situações, nós conseguimos, com um tratamento com iodo radioativo, fazer com que a pessoa depois consiga ter uma função tiroideia normal sem utilizar a levotiroxina, a hormona tiroideia. Noutras situações, se toda a glândula tiroideia estiver a trabalhar a mais, quando nós dermos iodo radioativo, toda ela vai deixar de trabalhar e, portanto, aí temos na mesma que suplementar com levotiroxina. Disto vai depender da idade da pessoa, claro, se tem outros problemas de saúde, até da própria preferência do doente e, portanto, isto é sempre uma coisa que deve ser sempre discutida entre a pessoa com o problema da tiroide e o doutor, mas só para finalizar, de uma forma geral, a pessoa tem que ter depois uma alimentação equilibrada, tem na mesma qualidade de vida, praticar exercício físico, portanto, consegue, de facto, ter a sua qualidade e um dia-a-dia normal, não é? Digamos assim. Sem dúvida, essa é a grande mensagem positiva e muitas vezes, quando as pessoas descobrem os problemas da tiroide, estão com muitos sintomas muito debilitantes. No hipotiroidismo, às vezes estão muito cansadas, têm dificuldade em fazer praticamente tudo do dia a dia. E no hipertiroidismo, às vezes têm um tremor muito grande, um estado de ansiedade muito grande. E, portanto, até começarem a tratar o problema da tiroide, percebem o quão limitativo pode ser ter uma doença da tiroide ativa. A partir do momento em que nós normalizamos e os níveis de hormonas tiroideias estão normalizados, a pessoa começa a ter uma qualidade de vida sobreponível à restante população. E aquilo que disse é muito importante. Em qualquer pessoa, em pessoas com problemas da tiroide, manter uma alimentação saudável e variada. Um estilo de vida ativa com atividade física também ela variada e prática de exercício físico deve ser sempre uma recomendação de base e devemos continuar a recomendar a todos os problemas. Este, presumo, era o tempo que todos os pacientes gostavam de ter com os seus médicos, não é? Para poderem esclarecer todas estas questões relativas às doenças da tiroide e também à endocrinologia, e tem agora então essa oportunidade. Agradeço imenso este tempo que teve aqui connosco, o Sr. Doutor, e também toda esta partilha de informação. Portanto, agora tem em mãos a oportunidade de participar em direto e esclarecer aqui também a sua questão relacionada com a especialidade de endocrinologia, também alargar as suas questões ao tema que nos trouxe aqui hoje, doenças da tiroide. Para isso, deve marcar o número de telefone 225083297 ou também enviar toda esta informação para o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.